E se eu te dissesse que o futebol que você ama já não pertence mais a você? Pois é, essa pergunta pode soar meio assustadora, mas é exatamente sobre isso que vamos falar hoje. E calma, porque até o fim deste vídeo você vai descobrir algo que pouca gente sabe e vai entender por que temos que agir agora antes que seja tarde demais. Mas antes de irmos fundo nessa história, me conta uma coisa. Você já reparou como tudo no futebol parece um pouco diferente ultimamente? Os jogadores, os times, até as torcidas parecem estar em outro ritmo, certo? Pois bem, prepare-se, porque o que vou revelar vai mexer com tudo o que você pensava sobre o esporte mais amado do Brasil. Vamos começar pelo básico. Quem aqui nunca sonhou em ser jogador de futebol? Seja na pelada do bairro ou nos gramados profissionais, esse sonho é quase universal. E o Brasil sempre foi o berço desse sonho. Somos o país do futebol, certo? Errado? Ou pelo menos estamos prestes a perder esse título. E adivinha quem está por trás dessa mudança silenciosa? As casas de apostas. Sim, aquelas mesmas que você vê patrocinando seu clube favorito, seu campeonato regional, até mesmo sua live de videogame. Elas estão em todos os lugares, mas será que sabemos realmente o que elas estão fazendo com o nosso esporte? Antes de continuarmos, só para deixar claro, este vídeo não é uma teoria da conspiração maluca. É uma investigação séria sobre algo que está acontecendo debaixo dos nossos narizes. E olha, quando você souber o tamanho dessa bola de neve, vai entender por que tantas coisas no futebol parecem estranhas hoje em dia. Então, se você quer saber como o jogo virou contra nós e quem está ganhando dinheiro enquanto isso, fica comigo até o final, mas primeiro vamos voltar ao início. Quando foi que tudo começou a mudar? Bom, para entender isso, precisamos voltar a alguns anos. Lembra do tempo em que o futebol era simples? Times locais enfrentavam times locais e as torcidas vibravam sem nem pensar em marcas ou patrocínios gigantes. Hoje, parece que cada chute ao gol tem um ticker correndo ao lado, mostrando quanto dinheiro está sendo movimentado nas apostas. Parece inofensivo, né? Afinal, quem não gosta de um palpite? Mas aqui está o ponto. Esse inofensivo está transformando o esporte que amamos em um playground para interesses financeiros obscuros e sabe o que é ainda mais assustador? Esse processo não aconteceu de uma vez. Foi lento, estratégico e extremamente calculado. Primeiro vieram os patrocínios pequenos, um banner aqui, uma camisa ali. Depois começaram a aparecer grandes empresas de apostas como patrocinadoras principais de clubes famosos. Até aí tudo bem, certo? Errado. Porque quando essas empresas começaram a investir bilhões no esporte, elas também começaram a escrever as regras do jogo. E aí, meu amigo, é que a coisa começa a ficar feia. Você já parou para pensar em como isso afeta o próprio futebol? Imagine um time que depende dessas empresas para sobreviver. Não dá para negar que isso cria um conflito de interesses enorme. Afinal, se o patrocinador quer determinados resultados para lucrar nas apostas, quem garante que o jogo continua limpo? Essa é uma pergunta que tenho feito a mim mesmo há meses. E a resposta? Bom, ela ainda vai chegar, mas enquanto isso, vamos falar de algo que talvez você já tenha percebido. A quantidade absurda de escândalos recentes no futebol brasileiro. Jogadores envolvidos em fraudes, partidas suspeitas, expulsões bizarras. Tudo isso parece fazer parte de um mesmo padrão. Coincidência? Eu não acho. E você vai entender por quê. Agora, imagine a seguinte cena. Você está assistindo a um jogo decisivo do seu time. Está tudo empatado e falta pouco para o apito final. De repente, o juiz marca um pênalti duvidoso. Todo mundo na arquibancada entra em choque. Como isso aconteceu? Bem, e se eu te disser que algumas dessas decisões podem ter sido influenciadas por forças externas? Não estou dizendo que todo jogo é manipulado, mas a possibilidade existe. E é exatamente isso que as casas de apostas exploram falando nisso. Você sabia que o mercado global de apostas esportivas movimenta centenas de bilhões de dólares anualmente? E boa parte desse dinheiro vem do futebol. Agora pense. O que acontece quando empresas tão poderosas têm tanto interesse em um único esporte? Elas começam a moldar o esporte à sua imagem.
E isso inclui desde as regras até os próprios jogadores. Aliás, falando em jogadores, vamos falar de algo que pouca gente discute: o impacto psicológico que isso tem sobre eles. Já parou para pensar no peso que é jogar sabendo que cada lance pode valer milhões em apostas? Isso sem contar os casos de corrupção direta, onde jogadores são abordados para manipular resultados. Sim, isso acontece mais do que gostaríamos de admitir. E o pior é que muitas vezes esses jogadores acabam pagando o preço sozinhos, enquanto as verdadeiras cabeças por trás dessas operações continuam escondidas. Mas calma, porque não é só uma história de tragédia. Há algo que podemos fazer para mudar isso. E é exatamente isso que vamos descobrir juntos. Mas antes de chegarmos lá, preciso fazer uma pausa e te perguntar: você confia no futebol que está assistindo hoje? Pense nisso por um segundo. Será que aquele gol incrível foi realmente natural? Ou será que alguém em algum lugar já tinha apostado alto nele? Voltando à nossa linha do tempo, outra coisa que chama a atenção é como as casas de apostas têm se infiltrado em todas as camadas do esporte. Desde categorias de base até transmissões oficiais, elas estão presentes. E isso não é só no Brasil, é uma tendência global. Mas aqui, parece que estamos entregando o ouro sem nem perceber. Lembra daquela sensação de orgulho de torcer pelo seu time? De ver o estádio lotado, cantando o hino do clube? Hoje, muitas dessas torcidas estão divididas entre paixão e frustração. E a culpa não é delas. É de um sistema que está transformando o futebol em um produto comercial, esquecendo completamente do coração do esporte. Mas e se eu te disser que ainda há esperança? Sim, ainda dá para salvar o futebol, mas para isso precisamos entender o tamanho do problema, e o problema é maior do que imaginamos. Vamos pegar um exemplo prático: as propagandas. Você já notou como as casas de apostas estão em todos os lugares? Na TV, na internet, até mesmo nas redes sociais. Elas estão criando uma cultura de apostas que está atingindo até jovens e crianças. E isso é preocupante. Por falar em jovens, vamos falar de algo que me deixa realmente furioso: a exploração de talentos promissores. Muitos garotos que poderiam ser os próximos craques do futebol estão sendo sugados por esse sistema antes mesmo de brilhar. Eles entram cedo no circuito das apostas e muitas vezes saem quebrados física e emocionalmente. É uma tragédia que ninguém está falando o suficiente. Mas chega de falar só dos problemas. Vamos falar de soluções. Porque sim, existem maneiras de reverter isso. E uma delas começa com você. Sim, você que está assistindo. Mas antes de revelar o que podemos fazer, preciso confessar algo: eu também já fiz parte desse ciclo. Já apostei em jogos, já vibrei com resultados que pareciam milagrosos. Mas quando comecei a investigar o que realmente estava acontecendo, percebi que estava contribuindo para o problema. E foi aí que decidi mudar. Então, qual é a grande recompensa que prometi no início? Aqui vai: o futebol ainda pode ser salvo. Mas para isso, precisamos de união. Precisamos pressionar os clubes, as federações e até os governos a regulamentarem melhor o mercado de apostas. Precisamos criar alternativas para financiar o esporte sem depender dessas empresas. E, acima de tudo, precisamos lembrar o que torna o futebol especial. A paixão. Lembra daquela pergunta que fiz no início? E se eu te dissesse que o futebol que você ama já não pertence mais a você? Bom, a verdade é que ele ainda pode ser nosso. Mas para isso precisamos lutar. Precisamos exigir transparência, ética e respeito pelo esporte. E isso começa com cada um de nós. Então, o que você pode fazer agora? Primeiro, compartilhe este vídeo. Converse com seus amigos sobre isso. Segundo, pense duas vezes antes de fazer uma aposta. E terceiro, apoie iniciativas que promovam o futebol de forma justa e sustentável. Porque no fim das contas, o futebol não é só um jogo. É uma parte da nossa identidade. Gostou dessa história? Então comenta aqui embaixo o que você achou e se concorda comigo. E se quiser saber mais sobre como podemos salvar o futebol, assista ao próximo vídeo do canal. Aperta o sininho para não perder nada.